estenda a mão para cá. Santo, glorioso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nós louvamos o nome do Senhor, já engrandecemos o nome do Senhor, já ofertamos na casa do Senhor. Agora queremos, Santo Deus, ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco através do servo do Senhor. Abençoe, Senhor, Deus dos altos céus, o pastor Leandro, para que nos traga a palavra de bênção que nos alimentará o coração e abençoará a nossa alma. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queridos, abram vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 até o 11. Depois o 16 e também o 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 em diante. Os irmãos encontraram? Amém? Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. E o 26. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Estamos em mais um culto de Santa Ceia, como bem frisou aqui o evangelista Gilmar, e nós cremos que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Há vários dias eu tenho meditado nesta palavra, e ainda hoje Deus falava comigo através desse texto bíblico que nós vamos meditar por alguns instantes. Queridos irmãos, querida igreja, Israel estava mais uma vez envolvido com uma guerra contra os filisteus. Os filisteus já era um exército conhecido do exército de Israel, devido às muitas batalhas, guerras que já haviam sido enfrentadas entre esses dois exércitos. E mais uma vez aqui estava uma guerra travada. E vemos que pela primeira vez no histórico bíblico, nas páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos esta modalidade de guerra. Quando um guerreiro, campeão de um exército, se coloca em desafio para outro guerreiro do exército contrário. Depois desse acontecimento, a história secular nos diz que muitos outros eventos e esse tipo de modalidade de guerra foi posto em prática, porque então não precisaria um exército inteiro entrar em guerra contra o outro, mas apenas um perderia a sua vida, e então o exército vencedor
ele tomaria os demais como servos. Aqui nós vemos que a proposta de Golias era esta. Porém, se nós vermos a sequência da história, nós vamos entender que foi simplesmente uma estratégia de guerra. Eles não se renderiam ao exército de Israel. Podemos ver alguns pontos que vão nos chamar a atenção nesse texto. Seguindo esse texto bíblico lindo, maravilhoso, e que as crianças conhecem muitas vezes de cor e contam a história de Davi. Nós vemos que os exércitos estavam prontos para a guerra, iriam se enfrentar, mas de repente surgiu um gigante chamado Golias. Ele veio subindo e parece-me que o exército de Israel não conhecia a existência deste homem. Ou se conhecia, parece que até aquele momento Golias não havia se apresentado. Então, nós vemos também que o exército dos filisteus, ele podia ser menor ou mais fraco que o exército de Israel, porque as guerras que nós vemos anteriores a esta, sempre o exército de Israel foi vencedor, e na última guerra anterior a esta, muitos filisteus perderam a sua vida. Israel estava sobre aquela guerra com mais força, talvez com mais quantidade de guerreiros. Porém, o gigante, usando esta estratégia de afrontar o exército de Israel, ele usa para tentar reverter esta situação. E as primeiras palavras de Golias nós lemos no versículo 8, aonde ele diz: por que vocês estão em posição de batalha? E aí nós paramos um pouquinho. Vamos trazer para o lado espiritual a nossa vida cristã. Quantas vezes nós estamos no fronte de batalha, estamos prontos para guerrear, e o inimigo vem aos nossos ouvidos, dizendo: para que isso? Para que se colocar em posição de guerra? Para que orar? Para que jejuar? Não há necessidade. Vamos achar uma forma menos, que traga menos consequências para vocês e para nós. Vamos achar uma forma que você não precise se sacrificar tanto. Vamos colocar em guerra apenas dois, assim colocou Golias para o exército de Israel. Porque eles sabiam que se eles lutassem contra o exército de Deus, eles não tinham chance de vencer. O inimigo sempre sabe que se nós, a igreja do Senhor, estiver unida, estiver em batalha, em oração, Deus nos dará vitória. É por isso que o inimigo sempre vai tentar uma outra forma, uma nova modalidade para tentar nos amedrontar, nos afrontar, para que nós não lutemos. Mas nós vamos seguindo aqui e vemos as palavras de Golias, que continua dizendo: não sou eu um filisteu? Para ele, aquele homem gigante com muitas armaduras, com armas perigosas, ele estava ali como se fosse o maioral dos dois exércitos. E ele diz mais: eu sou filisteu, e vocês, servos de Saul. Ele sabia
que Saul não estava bem emocionalmente e intelectualmente, e estava tentando tirar proveito da situação para amedrontar o exército de Deus. Talvez ele pensasse que o homem mais alto de Israel, que era o próprio rei Saul, se colocasse como guerreiro para lutar contra ele. Mas não houve isso, ele estava apenas menosprezando o exército de Israel. Encontrem um que possa lutar comigo. Ele olhava para este exército de Deus agora com desdém, porque ele olhava e não havia ninguém com a estatura do Golias para lutar contra aquele homem. Ele sabia que o exército de Israel não era o exército de Saul apenas, era o exército de Deus. Assim como nós, que não somos apenas liderados por homens mortais, mas nós somos parte do exército do Deus Altíssimo. Mas muitas vezes o inimigo quer nos tirar a noção, a intenção, a ideia de que somos vencedores porque somos do exército de Deus. E ele quer nos afrontar, menosprezar, para que nós venhamos temer os ataques do inimigo. Mas nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus é um general de guerra, que não há batalha perdida para Deus. E se nós estivermos em comunhão com Ele, nós não perderemos batalha para o inimigo. E ele dizia: escolha um homem. O que ele estava tentando dizer? Nós vamos ver também que a partir desta afronta, o exército de Israel se calou. Aceitou a proposta de Golias. Estavam fora dos planos de Deus. O Espírito Santo já não habitava na vida de Saul. E a estratégia que talvez Saul tivesse já não tinha mais validade, porque haviam sido atingidos na sua moral, haviam sido atingidos no seu emocional, estavam temerosos. E aquele guerreiro queria um ataque sozinho, homem a homem, longe dos seus companheiros. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos. Quantas vezes o inimigo consegue nos tirar da unidade da igreja, consegue nos separar do rebanho, assim como os leões fazem com as manadas de gnus, eles tiram um para atacarem. Assim estava Golias tentando fazer com um guerreiro de Israel. Nós precisamos estar sempre atentos, porque a união da igreja, ela é força diante de Deus. A união da igreja com Deus é sinônimo de vitória. Mas o inimigo sempre vai tentar tirar alguém, levar para longe, para atacar sozinho. Então não saia do seio da igreja. Não permita que o inimigo te tire do meio da igreja, porque unidos, eles não foram atacados por Golias. Ele queria apenas um para lutar com ele. Não ceda para o diabo. O que mais ele quer é derrotar a tua vida, mas se você permanecer em oração, unidos em comunhão, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos. Se estivessem recusado e atacado o exército dos filisteus, eles não teriam sofrido 40 dias com as afrontas de Golias.
mas deram ouvidos para o inimigo. Ouviram as suas palavras e temeram, assim diz a Bíblia. Mas nós somos exércitos de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus quer nos livrar de todos os ataques do inimigo. E nós vemos que a vitória apenas atrasou, porque depois que Golias morreu, o exército de Israel foi atrás do exército dos filisteus, que correram. Antes que Golias caísse, eles já estavam em fuga, porque eles sabiam que aquele exército tinha um general de guerra que não perde batalhas. O Golias dizia mais: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. As palavras do inimigo são colocadas de forma estratégicas para nos trazer temor e terror. Ele não cogitava a possibilidade de alguém poder lhe tirar a vida. No máximo, alguém poderia feri-lo. Mas antes de feri-lo, ele diz: se ele puder pelejar comigo. O inimigo é astuto. Ele nos coloca em uma posição que muitas vezes nós não temos coragem de levantar a cabeça, não temos coragem de tomar uma decisão, não temos coragem muitas vezes de ter atitudes de vencedor, porque ele vem e ataca, muitas vezes nos pensamentos, muitas vezes colocando palavras estratégicas, falando aos nossos ouvidos. Ele condiciona a vitória do povo de Deus a se alguém puder lutar com ele. Ele sabia que Deus levantaria alguém, mas ele estava ganhando tempo. Sem alguma hipótese, o homem escolhido me ferir. Ele não imaginava o que estava aguardando ele. Golias tinha tanta certeza da vitória, que inclusive ofereceu os seus companheiros para serem escravos do povo de Israel. É óbvio que eles não cumpririam, mas ele tinha certeza que tudo se sairia bem e eles sairiam com a vitória. E o diabo faz isso, meus irmãos, para que muitas vezes nós acreditemos nas suas mentiras, para que nós acreditemos em suas falácias, que nunca teremos poder de vencer as artimanhas do inimigo. E ele se apresenta usando todas as armas possíveis para amedrontar os filhos de Deus. Um homem com quase 3 metros, em alguns outros escritos dizem que ele tinha mais de 3 metros, todo recoberto de bronze, com armas mortais. A sua força visivelmente maior do que qualquer guerreiro dos exércitos de Israel. Eles não estavam olhando com o olhar de Deus para Golias, apenas com o olhar humano. E quando nós não vemos os ataques do inimigo com o olhar de Deus, nós nos sentimos derrotados. Mas quando nós olhamos para as dificuldades e colocamos tudo isso nas mãos de Deus, nós vamos agir como Davi agiu. Mas interessante é que a história iria mudar, porque chegaria alguém que faria com que ele parasse de afrontar o exército do Deus vivo. Mas antes disso, meus queridos irmãos, o versículo 16 diz que durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde, afrontando aquele exército. Eu creio que cada vez eles se sentiam mais oprimidos, mais aterrorizados, porque não se levantava um que tivesse coragem
de morrer. Na visão deles seria simplesmente levantar para cair. Não tinha um. Eles pensaram talvez que Saul fosse o homem que fosse enfrentar o gigante Golias. Mas passou o primeiro dia, o segundo, e não houve. E Saul estava atemorizado da mesma forma que o seu exército. Talvez Golias estivesse empurrando eles, e eles estavam retrocedendo já após 40 dias. E eu pergunto para você, quantas vezes o inimigo tem te afrontado por dia? Quantas vezes, quantos dias, quantos meses você tem sido afrontado pelo inimigo e não tem tido oportunidade de levantar para lutar, para guerrear, para vencer, porque você é filho do Deus que pode todas as coisas. Talvez o ano de 2022 tenha sido um ano de afrontas por parte do inimigo contra a tua vida, contra a tua família. E talvez você até agora não levantou nem a tua mão para levantar contra estas lutas, estas batalhas que o inimigo tem levantado contra você. Está na hora de nós fazermos a nossa parte. Está na hora de nós olharmos para o inimigo com o olhar de Deus, com fé, com convicção, para que essa luta não se prolongue. Às vezes nós achamos que a luta deve ser até que Deus queira, e Deus realmente Ele prova a nossa fé, mas Ele quer ver os seus guerreiros guerreando e não amedrontados contra as artimanhas do inimigo. Todos nós temos lutas emocionais, temos lutas nas enfermidades financeiras, na família, todos nós temos, mas não podemos nos amedrontar com as afrontas do inimigo. Ele sempre vai tentar nos colocar para baixo, sempre nos colocar a ter medo dele, mas a Bíblia diz que se nós resistir o inimigo, ele foge. Ele não tem poder contra os filhos de Deus que têm comunhão com o Senhor. Nós precisamos lutar contra estas coisas. Queridos, a história continua porque surge então Davi, um verdadeiro guerreiro do Senhor. E esse guerreiro não vem com armaduras, não vem com lanças, não vem com escudos, mas ele vem porque ele tem fé, ele tem experiência com Deus, ele tem relacionamento, ele tem comunhão com Deus, e ele não ouve aquelas palavras que os seus companheiros ouviam há 40 dias com a mesma intenção. Agora estava ali um homem que tinha comunhão com Deus e não aceitava que o seu Deus fosse afrontado, desonrado por um incircunciso que não tinha aliança com Deus nenhum. Ali estava um exército que tinha aliança, que tinha comunhão, que tinha relacionamento com Deus, mas estavam amedrontados. Nós vamos ver que esses 40 dias eles estavam ali sofrendo contra, ou seja, sendo afrontados pelo inimigo, sem ter uma oportunidade de reação. Mas agora chega Davi e olha toda aquela cena com uma visão diferente, porque nele havia o Espírito de Deus. O Espírito tinha se afastado de Saul, mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas não perdeu a comunhão com Deus. Ele estava trabalhando lá no campo, mas ele era vitorioso.
não é só aqueles que estão no fronte de batalha que são vencedores, mas aqueles muitas vezes que estão escondidos, lá no quarto, de joelhos dobrados, buscando a Deus, se preparando para a guerra contra o inimigo, e quando há necessidade, ele sabe o que fazer, ele sabe usar a sua fé. Foi isso que fez este homem chamado Davi. O seu coração era um coração que estava entregue a Deus, ele tinha unção sobre ele, ele sabia que não morreria, pois para a vida desse homem havia promessas, e ele sabia que podia lutar contra Golias, porque o seu coração, a sua vida, estava nas mãos de Deus. Ele tinha um profundo zelo pela honra e pela reputação do Deus de Israel, a ponto dele perguntar no versículo 26, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não queria ver o nome do seu Deus sendo afrontado. Nós também precisamos defender o nome de Deus, que em muitas situações, em muitos casos, pessoas afrontam o nosso Deus, pessoas afrontam a nossa fé, e nós muitas vezes não temos reação, estamos agindo conforme o exército de Saul, mas nós precisamos mudar, nós precisamos agir, mas para agir nós precisamos ter comunhão, ter relacionamento com Deus, para agir no momento certo. Davi estava colocando as coisas agora no seu devido lugar. O exército não era de servos de Saul, mas era um exército de valentes de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vence guerras, que não perde batalhas, o Deus Altíssimo. Nós não somos apenas crentes, mas nós somos filhos de Deus, e Deus nos defende, porque a Bíblia diz que o inimigo está como derredor, procurando a quem possa tragar, mas o leão da tribo de Judá está ao nosso redor, nos defendendo dos ataques do inimigo. Ele tinha experiências, Deus já tinha o livrado da mão do urso, das garras do urso, das garras do leão, e eu creio que isso veio à memória de Davi. E ele diz para o rei Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. E ele, com autenticidade, ele diz: e também me livrará das mãos deste filisteu. Estas palavras foram de fé, que influenciaram o rei Saul, a ponto dele dizer: vai-te, e o Senhor seja contigo. Ali começou a guerra realmente, ali começou a vitória do povo de Israel, por causa de um homem que tinha comunhão com Deus. Nós precisamos de apenas um para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus, para mudar a história de uma igreja, para mudar uma história de uma cidade, de um estado ou de um país. No país de Gales, lá no início do século XIX, Deus levantou um homem que movimentou todo aquele país. Foi o maior reavivamento da história, que se estendeu, chegou aos Estados Unidos e em 1911 chegou ao Brasil. E é por isso que eu e você estamos aqui servindo a Deus, porque o Evangelho chegou até nós por causa de uma pessoa que cria, que tinha vocação, que tinha conhecimento, que tinha aliança com Deus. Assim foi Davi naquela
situação. Davi não confiava nas vitórias que ele já tinha vencido, nem nas suas habilidades, mas confiava em Deus. Se ele dissesse para Saul: eu já venci o urso e o leão, e eu vencerei este gigante, com certeza Deus não teria dado vitória. Mas ele disse: assim como Deus me livrou, Deus me livrará também. E Deus livrou não apenas ele, mas também todo o exército, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus somos derrotados, mas com Deus a vitória está garantida para as nossas vidas. Queridos irmãos, é Ele, é Deus quem nos capacita para as guerras que o inimigo tenta nos vencer, tenta colocar diante de nós. Apenas Deus nos dá vitória. Por isso eu digo à igreja nesta noite: não permita ser intimidado pelo diabo. Não permita que o inimigo venha humilhar a tua vida. Não fique nesta posição. Você é filho de Deus. Não um Deus qualquer, mas o único e poderoso Deus que nós servimos. E que cada um de nós provavelmente tem alguma experiência, algum testemunho para contar do Deus que nós servimos. Mas, independente de qualquer coisa, o diabo sempre vai tentar nos amedrontar, nos derrotar. E se nós cairmos no erro de ouvir a voz do inimigo, não ouviremos a voz de Deus. Por isso precisamos estar sempre atentos àquilo que Deus quer para as nossas vidas, para onde Ele nos quer direcionar, para que não venhamos cair nas armadilhas do diabo. O crente enfrenta problemas que muitas vezes parecem impossíveis, mas Deus já provou que não há problema que Ele não possa resolver. Ele é o Deus do impossível. Precisamos ter a mesma fé de Davi, a mesma comunhão que Davi tinha com Deus, dependermos do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos ser vencedores. A vitória do crente, ela é definida pela fé, ela é definida pela atitude que temos diante das dificuldades, porque é necessário defender o nome de Deus, e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Não importa o tipo de batalha que você está enfrentando, o tipo de luta que o inimigo está fazendo com que você sofra, seja afrontado, olha para Deus, busca socorro em Deus, olha para cima, assim como diz o salmista, porque o socorro vem de cima. Deus quer dar vitória à igreja, Deus quer dar vitória a você, a tua família. Por isso, abra o teu coração, busca em Deus, tenha comunhão com Ele. Não ouça o inimigo para sair da união da igreja. Não ouça a voz do inimigo para tentar te menosprezar. Você é mais do que o inimigo diz. Você é um guerreiro de Deus. E nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar com as nossas armas espirituais prontas para lutar contra as hostes do inimigo, porque nós sabemos que o que vem por aí pode ser muito ruim para a igreja, mas aquele que confia em Deus, ele tem vitória. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, querida igreja.
E eu quero chamar aqui a irmã Leila, juntamente com o irmão Tomás. Pastor Argemiro nos incumbiu da missão de consagrar a nossa querida irmã, a diaconisa. E nós vamos fazer isto para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui nós temos também um agradecimento. Gostaria de agradecer pelas orações, pelo Noah, e gostaria de agradecer as orações da igreja, pois Deus fez dois grandes milagres na vida do Noah. Ele tem 8 meses e é um milagre. Assina Vanessa Salgueiro. Obrigado, Deus. Obrigado. Deus abençoe. Agradeço principalmente ao Senhor e à sua família. Nós louvamos a Deus. Gostaria que colocasse de pé, levantasse o Noah para cima aí, para a igreja ver. Nós pedimos oração aqui, pedimos oração nos grupos de WhatsApp da igreja, e dali 2 dias, se eu não me engano, o irmão Rudimar mandou foto dele em casa, que Deus agiu. Amém? A igreja pode dar um glória a Deus por isso? Deus ainda cura. Pedi para a irmã ajoelhar aqui. O irmão Gilmar vai orar a Deus e nós vamos consagrar a nossa irmã ao diaconato.